Bom dia, galera, canal Green Mate, palpite de futebol. Antes de tudo eu quero agradecer a quem se inscreveu no canal e curtiu nossos vídeos. Sem demora, vamos ao que interessa, que são os palpites dessa quarta-feira. Primeiro jogo é na Itália, Série A, Juventus contra o Sassuolo. O palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Dos últimos jogos aí entre esses dois times sempre saíram de 3 a 4 gols, então por segurança mais de 1,5 gols, uma cotação pequena aí, mas para começar o dia bem, 1,5 gols nesse jogo, acredito que saia com bastante tranquilidade. Próximo jogo é na Espanha, o Rayo Vallecano contra o Barcelona. Barcelona sem o Messi lá, sabe que não é um time confiável, né? E no último confronto aí, foi em janeiro, foi 2 a 1 para o Barcelona. O Rayo Vallecano jogando em casa, não perde a 5 jogos. Eu acredito que no mínimo 2 gols saem nesse jogo com bastante tranquilidade, porque nos últimos 5 jogos do Rayo Vallecano jogando em casa, saíram de 2 a 4 gols. Então acredito que no mínimo 2 gols saiam com bastante tranquilidade nesse jogo. Próximo jogo aí na Áustria, Copa da Áustria, o Porto contra o Red Bull Salzburg. Eu acredito muito que esse time do Red Bull aí vai atropelar esse time do Porto. Eu acredito até que ele já comece vencendo já o jogo por 2 a 0 no primeiro tempo, mas porém, para não correr risco, para não botar 2 gols no primeiro tempo, eu acredito que mais 3,5 gols saia tranquilamente nesse jogo. O último confronto, que foi em março entre essas equipes aí, foi 4 a 1 para o Red Bull Salzburg, e o penúltimo confronto aí, se vocês olharem, foi em 2020, saíram 10 gols, foi 8 a 2 para o Red Bull Salzburg. Acredito que o Red Bull vai golear esse time do Porto tranquilamente. Próximo jogo aí na Suécia, o Östersund contra o Hack. Meu palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols. Na classificação do campeonato lá, o Hack está em oitavo, está com 31 pontos. O Östersund é o lanterna, 13 pontos. Na última colocação, é um time bem inferior tecnicamente. No último jogo aí que foi em agosto, o Hack goleou esse time do Östersund por 5 a 0. Eu acredito que o Hack vai ganhar esse jogo e vai ter mais de 2,5 gols nessa partida tranquilamente. Próximo jogo é no Egito, o Ismaili contra o Al-Ahly. Meu palpite para esse jogo é fora, preciso muito dizer. O Al-Ahly ali junto com o Zamalek, se eu não me engano, são dos times top lá do Egito. Eu acredito que o Al-Ahly vai ganhar esse jogo aí tranquilamente, fora para vencer. É o melhor prognóstico para esse jogo, levando em consideração que o Al-Ahly aí, ele tá com o vice-campeonato engasgado aí do ano passado. Acredito que ele vai ganhar esse jogo tranquilamente. Próximo jogo aí, Países Baixos, Copa dos Países Baixos. O Boys contra o Dovo. Palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols no mínimo. Eu acredito que sai até mais gols nesse jogo. No último confronto aí foi em 2020, né? Porém não tem como a gente tomar base esse ano. Mas nos últimos jogos desse time do Boys aí jogando em casa, em todas as oportunidades saíram mais de 2,5 gols. Eu acredito que 2,5 gols saia tranquilamente nesse jogo. Próximo jogo aí, Países Baixos, Copa do Países Baixos. Vou pronunciar só o início aqui, que é difícil pronunciar esse nome. O IJ aí contra Excelsior. Se não tiver nenhuma manipulação de resultado, o Excelsior não perde de jeito nenhum para esse time. O Excelsior é muito superior. Acredito que o Excelsior ganha esse jogo tranquilamente. Próximo jogo é na Itália, o Cagliari contra a Roma. Meu palpite para esse jogo vai ser um jogo com bastante gols, mais de 2,5 gols no mínimo. Nos últimos 5 jogos aí, o time do Cagliari jogando em casa, em 3 oportunidades, bateu mais de 2,5 gols. E em 2 não bateram por 1 gol. A Roma jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, em 4 oportunidades, bateram mais de 2,5 gols. E no último confronto aí, não tem muito o que falar, foi em abril na casa do Cagliari, 3 a 2 Cagliari. Porém não vejo favoritismo aqui da Roma, como muita gente está vendo. 2,5, prognóstico mais correto para esse jogo. Quem quiser de ambas marcas também, eu acredito que a Roma marque e o Cagliari também marque um golzinho nesse jogo. Próximo jogo é na Itália, Empoli contra a Inter. A Inter é favorita, precisa ganhar esse jogo urgentemente aí para não se distanciar muito dos líderes do campeonato ali, o Milan e o Napoli. O Milan disparou com 28 pontos, o Napoli está com 25, a Inter está com 18, precisa ganhar esse jogo aí
acredito que o prognóstico mais correto para esse jogo seja postar em gols, porque nos últimos 5 jogos aí, o time da Inter jogando fora de casa empatou 2 jogos, ganhou 2 e perdeu 1, ou seja, empatou, então não vou botar vitória, vai que sai um empate nesse jogo aí. Então, melhor prognóstico, mais 2 gols e meio, levando em consideração que nos últimos 5 jogos do Empoli, jogando em casa, em todas as oportunidades, bateram mais 2 gols e meio. Próximo jogo aí na Escócia, o Livingston contra o Dundee United. No palpite para esse jogo é que saia poucos gols nesse jogo, menos de 3 gols e meio. O último confronto aí foi em fevereiro, na casa do Dundee United, foi 3-0 para o Dundee United. Porém, acredito que esse jogo vai ser um jogo bem equilibrado, menos de 3 gols e meio, o prognóstico mais correto para esse jogo. Próximo jogo é Gibraltar, Manchester 62 contra Europa FC. Acredito que vai ser um jogo bem aberto aí. O último confronto aí que eu vi aqui foi em 2020, em 2019 tem outro confronto aqui. Um foi 7-0 e um foi 9-0, foi a Europa FC. O Europa FC jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, em 3 oportunidades bateram mais de 2 gols e meio e em 2 bateram mais de 3 gols e meio. Porém, o Manchester jogando em casa nos últimos 5 jogos, 24 vitórias e 1 derrota. Eu acredito que o time do Manchester melhorou bastante de 2020 para cá. 3 gols e meio, vai ser um jogo bem aberto, com bastante gols esse jogo aí, tranquilamente. Próximo jogo é Brasileirão, Bahia contra o Ceará, é um clássico lá, né? Porém, eu acredito que o Bahia leva isso daí. Os últimos 5 jogos do Bahia, ele ganhou 2 jogos, empatou 2, perdeu 1. O Ceará vem muito mal aí, vem de 3 empates, 2 derrotas. No último confronto, o Bahia ganhou. O Bahia jogando em casa nos últimos 5 jogos, ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1. O Ceará simplesmente não ganhou de ninguém nos últimos 5 jogos. Eu acredito que o Bahia vai se impor, querendo fugir ali da zona de rebaixamento. O Bahia está a 31 pontos ali, o Ceará está com 32. Ambos os times estão a 3 pontos da zona de rebaixamento. Bahia 2, Ceará 3. Acredito que o Bahia vai se impor jogando seus domínios e vai ganhar esse jogo. Próximo jogo aí, Santos e Fluminense. Não tem o que falar. Quem tem acompanhado o time do Santos aí, o time é horrível. O time do Santos e o time do Grêmio, se não tomarem cuidado, vão cair com certeza esse ano. Empate fora, levando em consideração que o momento do Fluminense é melhor. Vem aí de resultado positivo contra o poderoso time do Flamengo, 3-1. Acredito que o Fluminense pelo menos consiga empatar esse jogo aí. Próximo jogo é nos Estados Unidos, o New England contra o Colorado Rapids. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marquem, porque nos últimos 5 jogos aí do time do New England, em todas as oportunidades, bateram mais 2 gols e meio, em todas bateram ambas marcam. Quem quiser de 2 gols e meio também, é uma boa para esse jogo. Nos últimos 5 jogos do time do Colorado Rapids, 3 oportunidades bateram mais de 2 gols e meio. O time do Colorado Rapids jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, 4 oportunidades bateram 2,5. Eu acredito que ele vai conseguir fazer um gol nesse time do New England aí, mais 2 gols e meio, e ambas marcam, o prognóstico mais correto para esse jogo. Próximo jogo é no Equador, o Aucas contra o Barcelona. Acredito que nesse jogo saia mais de um gol e meio tranquilamente. Nos últimos 5 jogos aí do time do Aucas, em todas as oportunidades saíram um gol e meio, em todas as oportunidades saíram ambas marcam. O time do Barcelona não vem bem nos últimos 5 jogos, 24 derrotas e 1 vitória. No último confronto aí, que foi na casa do Barcelona, foi 3-0 para o Barcelona em abril. Acredito então que no mínimo 2 gols saem nesse jogo tranquilamente. Próximo jogo é nos Estados Unidos, o FC Dallas contra o Real Salt. Um palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio. Eu acredito que sai 2 gols e meio tranquilamente nesse jogo. No último confronto aí, que foi em setembro, foi 3-2 o time do Real Salt. Então acredito que novamente vai ser um jogo aberto. Ambos os times aí jogam bem para frente. Nos últimos 5 jogos, o time visitante aí, em 4 oportunidades, saíram mais de 2 gols e meio. Então 2,5 tranquilamente nesse jogo, sem sustos.
Próximo jogo aí, Flamengo e Atlético Paranaense. Não tem muito o que falar. Flamengo favorito para vencer. Acredito que o Flamengo leva esse jogo hoje. Porém, observe as condições climáticas no Rio de Janeiro. Se estiver chovendo, você sabe que o jogo se torna mais difícil. Mas eu acredito que o Flamengo vai se impor seus domínios e vai ganhar esse jogo aí do time do Atlético Paranaense. Próximo jogo aí nos Estados Unidos. Sport Kansas City contra Los Angeles. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marcam nos últimos confrontos aí do Sport Kansas City jogando em casa, em todas as oportunidades, bateu ambas marcas em todas as oportunidades, bateu mais de 2 gols e meio. E nos últimos 5 jogos aí do Los Angeles, jogando fora de casa, em 2 oportunidades, bateu mais de 2 gols e meio. Em 2 oportunidades, bateu ambas marcas. Porém, eu acredito que vai ter ambas marcas nesse jogo. O time da casa aí costuma marcar muitos gols, porém ele toma muitos gols. Então, eu acredito que mais de 2 gols, ambas marcas saia tranquilamente nesse jogo. E mais de 2 gols e meio também. Deixei aqui o primeiro bilhete pronto. Bilhete tranquilo para bater, para a gente começar o dia bem. Juventus e Sassuolo, mais de 1 gol e meio. Uma pequena cotação aí de 1,13. Mas acredito que sai 2 gols tranquilamente nesse jogo. Raio Vallecano e Barcelona, mais de 1 gol e meio. Acredito também que sai no mínimo 2 gols nesse jogo, sem problemas. O Poultry contra o Salzburg, como eu já disse anteriormente. Acredito que o Salzburg vai golear esse time do Poultry tranquilamente. Mais de 2 gols e meio, a cotação de 1,67. 3 jogos, cotação de 2,26. Uma apostinha de R$50 para você dobrar o seu investimento, R$113,23. Então, galera, esses foram os palpites para quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquela moral, curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, desde já eu agradeço. Um abraço, uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo.